nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Rodrigo, que é o secretário adjunto de saúde do município de Ponta Grossa. A gente estava aí no primeiro bloco falando sobre imunizações, isso já rendeu um bloco inteiro de conversa, e esse é só um dos serviços, uma das facetas da secretaria, que agora é uma fundação, né, doutor? Isso. Trabalho é o que não falta, né, nessa área. Não, a saúde sempre tem trabalho. Não tem descanso não, né? Não tem. E nós tivemos, né, um tempo essa alteração para fundação, para gestão plena. Isso para o usuário, para o paciente, muda alguma coisa ou não? É só uma questão administrativa? Não, para o usuário isso não faz diferença, né? Os serviços são ofertados da mesma forma, o acesso é o mesmo, os recursos que a gente, na verdade, administra continuam também sendo o mesmo nesse momento. Então, para o usuário não existe uma diferença nessa mudança. É só mesmo essa questão de como administra? De como administra, é só uma questão administrativa da fundação. E quando se fala em saúde, os recursos são sempre expressivos e nunca suficientes, né, doutor? A gente estava falando sobre vacinação. Vacinação deve ter um custo enorme, né? Sim. Vacina é uma coisa que, apesar da população entender que é gratuita, ela tem um custo que não é pequeno, né? Ela tem uma logística que não é barata, por isso a gente sempre fala assim que é melhor ser bem utilizada, né? Porque, por exemplo, essa semana em vacinas, o município recebeu do governo do estado mais de R$700 mil em vacinas. São vacinas que não são baratas, né? Que precisam ser bem utilizadas pela população, né? A gente não pode deixar de vacinar. Então, é um investimento que o governo federal, o estado e o município faz que tem que ser valorizado, né? Essas vacinas não são simples, são vacinas bem complexas, com um estudo científico grande em cima, levaram um tempo para serem desenvolvidas. A gente não pode deixar que o achismo faça com que as pessoas deixem de se vacinar, né? A fake news muitas vezes traz uma série de complicações e com isso as pessoas acreditam nessas fake news e criam uma resistência muito grande à vacinação. E isso nos tem trazido bastante dificuldade. Sabe, a gente fica às vezes pensando, né, doutor, como é que é possível as pessoas acreditarem de um modo tão rápido e tão fácil em alguma coisa tão sem comprovação? É aquela coisa, a mídia social tem uma penetração muito grande e assim, as pessoas muitas vezes colocam exemplos que não são verdadeiros e isso muitas vezes traz problemas, né? O Ministério fez recentemente vários vídeos mostrando, né, tentando rebater essas fake news, colocando casos reais de pessoas que tiveram complicações graves, né, com a poliomielite, com problemas sérios de saúde por não terem se vacinado. Mas é assim, como o Ministério não tem muita capilaridade, né, nesses vídeos, porque ninguém gosta de difundir coisas boas, né? As pessoas preferem difundir notícia ruim, isso é o que nos afeta bastante. E dá para se dizer com todas as letras, né, doutor? Vacina não causa autismo, gente. Isso não existe. De jeito nenhum. Vacina não causa autismo. Isso é um mito muito, muito complicado, né? E que é onde está pegando as pessoas, né? E parece que a pessoa que mais difundiu isso esses tempos foi atacada de catapora, né? A pessoa que começou com isso nos Estados Unidos, lá eu não lembro o nome, mas que começou essa boataria, ele foi hospitalizado com catapora, então... Tem várias correntes no exterior, né, em outros países, que tem essa questão da não vacinação. Mas assim, está mostrado, né, que países que não vacinam têm muita complicação de saúde, né? E assim, a gente só voltou a ter essa reincidência de alguns casos de sarampo porque muita gente deixou de vacinar. E pessoas de fora que não eram vacinadas voltaram com o vírus. A gente era um país livre do vírus, né? Nós estávamos certificados, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. E perdemos essa certificação. Por quê? Porque encontramos pessoas que acreditaram nesse mito de que não se deve vacinar, que vacina faz mal. E aí pessoas de fora que não tinham se vacinado trouxeram o vírus de volta. E, doutor, uma época, em termos legais, né? A carteirinha de vacinação do filho era documento obrigatório no emprego do pai, né? O pai podia sofrer punição, assim como sofre
punição se o filho estiver fora da escola, ele tinha punições se não vacinasse os filhos, Sim, né? no passado ela tinha uma importância muito maior, né? Uhum. E uma cobrança muito maior. Ponta Grossa tem uma situação já um pouco diferente do resto do país, né? A matrícula nas escolas públicas a gente solicita que seja levada a carteirinha em dia. Para quê? Justamente para que as crianças que estão nas escolas municipais tenham essa segurança de estar no ambiente protegido. Mas assim, a gente não tem essa mesma situação e não podemos obrigá-las nas outras escolas. Seria uma iniciativa da própria sociedade cobrar isso, né? Porque um pai que não vacina o filho pode estar trazendo algum tipo de risco para o meu filho que está vacinado, né? Infelizmente. Porque mesmo vacinado... Existem algumas crianças que mesmo vacinadas são suscetíveis ao vírus. É uma incidência muito pequena, mas pode acontecer. Aí, então, quer dizer, está colocando em risco toda uma população. Ou a criança que ainda não chegou na idade de ser vacinada, né? Uma criança mais jovem, mais novinha, ser contaminada por uma mais velha? Pode acontecer, pode. Então, e isso... Não existe alguma iniciativa em termos de política pública de saúde, por exemplo, que possa ser implementada? Eu acho que projetos, inclusive no cenário parlamentar, já existe. Mas isso são coisas que têm que ser discutidas com a sociedade. A sociedade também, muitas vezes, não aceita essas imposições, né? E nós temos um Estado mais livre hoje, a gente não é tão controlador. E existem correntes que dizem que deve, tem correntes que dizem que não devemos controlar dessa forma. O ideal é apelar para o bom senso dos pais, né? Ou seja, você não quer o seu filho doente, então vacine. E no caso das pessoas, né, fugindo um pouco agora dessa questão da vacina, se alguém sentir algum problema, algum sintoma suspeito, por exemplo, de ou coronavírus, ou febre amarela, ou gripe, ou sarampo, as nossas unidades estão preparadas para dar um encaminhamento para... Sim, assim que nós recebemos qualquer notificação do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, da CESA, e a CESA isso faz com uma certa velocidade esses informes, a gente sempre repassa para cada unidade de saúde, para todos os profissionais de ponta que vão estar envolvidos no atendimento. Então, os boletins a gente transmite com a maior velocidade possível, sempre salientando a importância de estar se capacitando, revisitando a literatura, atendendo aos protocolos e, em qualquer dúvida, nós sempre temos uma comunicação muito próxima com os nossos profissionais para tirar dúvidas. Isso talvez é uma coisa que tem nos ajudado bastante, né? Recentemente a gente teve outras situações de suspeitas, de problemas que foram sanadas e avaliadas numa rapidez maior, trazendo com isso mais segurança para a população. Então, descartamos suspeitas de sarampo, que não eram, por causa disso, por uma equipe bem treinada que rapidamente foi enviada ao local para fazer a verificação das informações e chegou ao diagnóstico que não existia um sarampo ali. Porque também essas informações desencontradas trazem pânico, trazem uma série de situações que traz problema para o sistema. Um exemplo muito claro é que o fato do coronavírus ter sido comunicado há 2 dias atrás já trouxe em vários cenários gente preocupada e dizendo que acha que estava com coronavírus. Tá. A população é facilmente sugestionada, né? As pessoas são muito facilmente persuadidas, se sentem temerárias e começam a ter isso como uma verdade. Então, gente que tem uma gripe qualquer, mas eu conheço alguém que diz que teve, e já começa a ter problemas. E daí o pessoal já consulta o Dr. Google também, né? Já faz uma consulta médica no Dr. Google. Já complica um pouco. E porque todos os sintomas dessas viroses são mais ou menos iguais. Muito parecidos. Desde um resfriado comum até o coronavírus, o início é mais ou menos o mesmo, né? Sim. Inclusive, a primeira fase do teste do LACEN é justamente para descartar esses vírus conhecidos, né? Influenza, né? Vírus que são respiratórios comuns do dia a dia. Essa primeira fase do exame do LACEN é justamente para detectar e descartar essa doença. E nós não temos também, doutor, como a gente falou, não temos caso registrado de febre amarela, nem de dengue, nem zika, chikungunya, nada. Só temos problemas, assim, que nós temos que sempre manter a vigilância,
com relação à dengue, né? Porque a dengue, nós temos regiões do país que tem uma infestação muito maior, um quadro muito mais grave, e as pessoas em Ponta Grossa viajam bastante. E nós somos um caminho de passagem, né? Exatamente. Então, assim, nós temos situações de gente que vem de outras localidades para Ponta Grossa com a doença. Então, nós temos casos que são importados e que a gente tem que fazer um monitoramento e daí sim tomar um cuidado de não ter foco do mosquito, né? Por quê? Porque tendo o mosquito e tendo alguém doente na região, temos a chance de que essa doença se alastre. Exatamente. Então é importante, isso é uma situação que a gente está muito preocupado, o estado do Paraná também está muito preocupado, porque a gente sabe que o mês de março, as águas de março, trazem infelizmente a possibilidade do aumento do mosquito da dengue e, consequentemente, da própria doença da dengue. Então, é importante a população olhar as tampinhas de garrafa, as latinhas, o bebedouro do cachorro, as calhas, os esgotos, os ralos, né? Porque o mosquito da dengue não precisa de muita água, não. O mínimo de água, uma plantinha que fica com um pouco de água na folha, onde pode fazer uma pocinha, ali vai estar uma larva do mosquito, ali vai estar um criadouro. Então é importante a população verificar sua casa. E assim, eu entendo que muitas vezes a responsabilidade da população acha que é só de olhar a sua casa. Mas se o terreno baldio do lado também tem, você não está livre do problema. Sim. Então, informar as autoridades de terrenos baldios com foco de mosquito, tomar o cuidado, orientar o vizinho que muitas vezes não tem conhecimento, é um papel da sociedade. Né? E a sociedade como um todo, nesse sentido, tem que se ajudar. Então, quer dizer, o mosquito nós temos em Ponta Grossa. Nós temos, infelizmente nós temos. E quer dizer, a geada não mata ele não, porque antes o pessoal dizia, não, Ponta Grossa não pega porque a geada mata mosquito. Não, isso já foi no passado, né? Nós temos um mosquito já bem adaptado, né? Nós temos uma cidade que já não é tão fria como era no passado, nós temos que lembrar disso. As temperaturas do inverno do ano passado foram bem amenas, né? Foram, é verdade. E cada ano isso tem mudado mais. O nosso inverno começa mais tarde, dura menos tempo e é menos frio. E o mosquito também vem se adaptando. Então, isso traz com que praticamente todas as cidades do Paraná, hoje, nós temos um mosquito. A infestação a gente tenta controlar evitando os focos. E aí isso é a importância. Então, o mosquito tem que ser evitado no seu foco. Se ele não consegue proliferar de larva para mosquito, isso já diminui bastante os nossos problemas. E no caso porque é o mesmo mosquito da dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus? Esse mosquito é um mosquito que a gente chama de multiplataforma. Nossa, é um mosquito multimídia, adaptado. Polivalente. Fantástico. Fantástico. Olha, já pensou um mosquitinho desse pro bem, doutor? Seria muito bom se ele pudesse transmitir as vacinas, né? Exatamente, transmitir imunidade. Isso, mas infelizmente não. Ele só traz problemas para nós. E sim, é o mesmo, é o Aedes aegypti que pode, infelizmente, transmitir tanto a febre amarela, né? Que pode transmitir a chikungunya, a dengue e a zika. E é aquele que a gente sempre vê aí nas figuras, não é o pernilongo, porque as pessoas falam mosquito, mas para nós, na nossa região, é o que nós chamamos de pernilongo, não é a mosca, né? Não. Infelizmente é aquele mosquitinho com as costas raiadinhas de branco e preto, né? Com as perninhas mais longas, com mancha nas patas. Então é esse mosquito que a gente precisa eliminar. É esse pernilonguinho danado que tem que... Que infelizmente é o nosso grande foco de combate. E, doutor, pessoal, a busca de qualquer esclarecimento, a porta de entrada sempre é a unidade de saúde. Melhor local para você buscar informações é a unidade de saúde. É a mais próxima, é o que está mais perto de você, é o que você vai conseguir informação mais rápido. A fundação também está aberta, a gente tem um canal de comunicação, mas assim, mais perto da sua casa vai ser a unidade de saúde, onde você vai ter um acesso mais fácil e a comunicação vai ser mais tranquila. Doutor, e uma questão que as pessoas levantam às vezes, né, mas a unidade de saúde só funciona no horário que eu estou trabalhando, eu não posso ir, eu tenho que ir no pronto-socorro, o pronto-socorro está lotado, a UPA está lotada. O que está sendo feito, doutor, para dar uma dimensionada aí na logística dessa procura? Porque o pronto-socorro estava enfrentando problemas sérios, né, de superlotação. O pronto-socorro ele teve um momento difícil porque foi uma mudança de estratégia, onde a gente teve que... nós temos que priorizar nesses serviços, na UPA e no pronto-socorro, o atendimento de urgência e emergência. Né?
Então, esse serviço é para salvar vidas que estão em risco, em iminência de morte. Então, eu tenho que priorizar para que aquele paciente amarelo, vermelho, tenha um atendimento o mais rápido possível, com toda a minha equipe voltada para salvar aquela vida. Quando eu superloto um pronto-socorro de casos que seriam facilmente resolvidos na unidade de saúde, eu estou prestando um desserviço à população. A população tem que também entender isso, né? Eu entendo que a facilidade, a disponibilidade dos serviços do pronto-socorro é atrativa. Né? Você chega lá, tem o médico na hora, faz a medicação na hora, pode até fazer os exames na hora. Só que com isso você faz uma demanda reprimida. Você faz com que pessoas fiquem na fila esperando. E pode ser que pessoas com casos mais graves fiquem esperando e piorem. Então a gente sempre orienta a população. Casos mais leves, situações mais tranquilas, a unidade de saúde está lá para atender e resolver. Tem muita situação. A gente avaliou bastante a demanda do atendimento das unidades de saúde, a demanda de atendimento dos hospitais, dos pronto-socorros. O que a gente encontrou no pronto-socorro? Que a gente tinha situação que são muito simples e que são resolvidas na unidade de saúde. A gente encontrou situações que a própria enfermeira da unidade de saúde consegue tranquilamente tratar, porque nossas enfermeiras elas são treinadas e capacitadas para fazer o acolhimento, inclusive a orientação e tratamento de algumas doenças que estão dentro do protocolo do Ministério. Então, elas têm capacidade de ajudarem a população a resolver situações mais leves e tranquilas, sem a necessidade da população buscar um pronto-socorro ou uma UPA. E o fechamento do CAS central, ali do lado do pronto-socorro, contribuiu para essa demanda reprimida, para essa situação meio confusa? Ali, na verdade, era uma situação confusa, porque nós tínhamos duas portas para o mesmo serviço. Então, algumas pessoas buscavam a porta de baixo, outras buscavam a porta de cima. Algumas chegavam situações mais leves na porta de baixo, eram mandadas para a porta de cima. Chegavam situações mais graves na porta de cima, tinham que ser encaminhadas para a porta de baixo. E a gente acabava perdendo o controle dessa população e eu não conseguia fazer uma triagem assertiva. Então, o que nós fizemos? Nós unificamos essa porta, colocamos um serviço de triagem melhor qualificado ali. E agora nós temos essa questão da estratificação dos riscos mais clara e mais definida. Com isso eu consigo orientar a população de uma forma melhor e consigo dar visibilidade a quem eu preciso atender com mais prioridade. Né? Porque os pacientes mais graves estão sempre rotulados como amarelo ou vermelho e são encaminhados com maior rapidez para o atendimento. Por quê? Porque esse é o foco daquele serviço, né? Atender pacientes que estão com situações mais graves e em risco de saúde. E a equipe está ok, o número e tal, porque uma época também vocês estavam enfrentando um problema de falta de profissionais, né? Diminuiu o número, agora está ok. Não, o número não diminuiu, eu continuo tendo o mesmo número, eu só organizei esse serviço. Então, assim, eu continuo tendo a mesma equipe médica, eu continuo tendo os mesmos profissionais. O problema é que, antigamente, nós tínhamos uma dificuldade no pronto-socorro que as portas eram abertas. Então, o trânsito de gente, de acompanhantes, era algo que dificultava e complicava o atendimento à população, né? Trazendo com isso, muitas vezes, desorganização do serviço e insegurança para quem, inclusive, estava lá sendo atendido. Então, nós precisamos pôr regras. Isso tem dentro das legislações e das câmaras técnicas, né, de atendimento de urgência e emergência, que o serviço ele precisa ter uma organização. E isso é o que nós fomos implementando e melhorando nesse novo processo do pronto-socorro. Então, tá certo, doutor. Muito obrigada. Sucesso aí em todos esses desafios que não são poucos. Não são poucos. E a gente conta aí também, né, com a participação da população. O maior interessado é você. Então, procure a unidade de saúde e não deixe de se vacinar, sendo repetitiva de 5 a 59 anos, nós vamos fazer um reforço dessa vacinação, né? Uma vacinação que visa, na verdade, bloquear a circulação do vírus do sarampo. De 20 a 30 anos, nós vacinaremos indiscriminadamente. Mesmo que eu já tenha vacina, mesmo que você já tenha vacina, vai fazer mais uma dose. Quem nessa idade não tem uma vacina, vai fazer 2.
Os menores de 20 anos, de 5 a 19 anos, esses vão ser triados pela carteirinha, só quem não tiver a dose que vai tomar. E os que tiverem acima de 30 anos até 59 anos também, só quem não tiver na carteirinha é que vai tomar a vacina. E tem vacina para todo esse público? Tem vacina para toda a população. Tá certo, doutor. Muito obrigada e sucesso. Obrigado. E você não saia daí que a gente já volta no próximo bloco. Vamos falar sobre campanha da fraternidade. É um instante só.